Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano no Colégio Emaús. Olá, quarto ano, tudo bem? Bom, então nesta videoaula vamos continuar falando das partes, dos órgãos das plantas, dos vegetais, tudo bem? Nesta videoaula exclusiva vamos falar das raízes, vamos ter uma aula só para as raízes, os tipos de raízes, tudo bem? As raízes, como a gente aprendeu na primeira videoaula, né, na última videoaula, é extremamente importante, pois é através dela que a água consegue sugar, aí, retirar a água do solo e através disso ela nutre a planta através dos sais minerais, das substâncias que estão dissolvidos na água. Então, como está dito aqui, ó, a raiz ela é imprescindível à planta, ou seja, para ela existir, precisa da raiz. Ela é extremamente importante. Tanto que não existe nenhuma planta sem raiz, tá, pessoal? Podem existir aí plantas com folhas extremamente pequenas, podem existir ainda plantas sem folhas, tá, pessoal? Mas sem raiz não existem, tá? Existem, inclusive, algumas espécies de árvore, de vegetais, que em determinada época do ano, tá? De acordo com as estações, inverno, outono, primavera, verão, a árvore pode perder todas as folhas, tá? Ela perde todas as folhas. Geralmente isso acontece no outono, né? Que as folhas caem no quintal, não é mesmo? E o que acontece na primavera? Ela nasce toda novamente, não é mesmo? Mas e a raiz? Quando as folhas caem, a raiz morre? Não, tá? Momento nenhum a raiz pode morrer, tá? Então nós vamos entender hoje um pouquinho mais sobre a raiz, esse órgão super importante da planta. Então, como já diz claramente nesse primeiro slide, né, ela é extremamente importante, haja vista que além de fixar, né, fixar a árvore, mantê-la reta, ereta, ela absorve do solo os nutrientes necessários para a sobrevivência do vegetal. Porém, há outra função muito importante que é fazer a reserva de nutriente. Então, à medida que a planta está crescendo, que a árvore vai se desenvolvendo, o que vai acontecendo com o tronco? Ele vai crescendo, não é mesmo? Ele vai ficando grande. E o que acontece ali? As substâncias vão sendo mantidas no caule, vão armazenando. Olha a função aí, fazer reserva de nutrientes, tudo bem? Então, não sei se vocês já viram, pessoal, é, pessoas que às vezes querem acabar com uma árvore, querem matar uma árvore, infelizmente, não sei porquê, mas tem pessoas que gostam de retirar a árvore, gostam de matar quando tem uma árvore em um quintal. O que eles geralmente fazem? Eles chegam no caule e só descasca assim, ó, com um facão, uma faca, descasca todo o caule, tá? Descasca como se fosse uma casca mesmo, tira aquela casca. O que acontece? Ele matou a árvore? Matou, tá? Matou. Ela não caiu na hora, mas o que acontece? Quando ele tira essa casca, tá? Ele retira os principais vasos que estão levando os nutrientes da raiz até as outras partes das árvores. Então, a árvore, como a gente já disse na última videoaula, possui vasos, como se fossem os vasos sanguíneos, mas não é vaso sanguíneo porque a árvore não tem sangue, tá? O que tem dentro dela? A água com um tanto de sais minerais, substâncias extremamente importantes para o seu desenvolvimento, tá bom? Bom, então, estamos falando de raiz, tudo bem? Podemos classificar as raízes basicamente quanto ao seu habitat, ou seja, onde que ela está? Ela está dentro da terra? Está fora? Né? A gente aprendeu que, na maioria das vezes, a raiz ela é subterrânea. Um tipo de raiz subterrânea. São aquelas raízes que de fato estão debaixo da terra. E na maioria das espécies de árvores possuem
o tipo de raiz subterrânea. E vejam só o quão grande a raiz pode chegar, pessoal. Realmente uma árvore de porte arbóreo, olha só, vejam só, tá? A raiz pode até ficar 2 vezes maior do que a copa inteira, tá? Ela cresce e muito. Por que ela cresce? Buscando água, tá? Ela sai em direção aí, sim, ó, no solo, né, onde tiver mais disponibilidade de água, porque através da água que ela consegue aí levar os nutrientes necessários até as outras partes da árvore. Então, existem tipos de raízes subterrâneas, aéreas, tá? Aéreas são aquelas que ficam no ar e algumas aquáticas. Vamos ver? Então, olha só, subterrâneos são raízes que ficam no subsolo, sobre o solo, né? E possuem várias formas, permitindo assim a sua subclassificação. Então, podemos classificar ainda raízes subterrâneas, axial, pivotante, ramificada, fasciculada ou tuberosa. Os nomes difíceis, não preocupa não, tá? Aí que a gente tem que lembrar que estamos falando do tipo de raiz subterrânea. Um tipo de raiz subterrânea é a cenoura, tá? Podemos chamar também de raiz tuberosa, tá? O que acontece? A principal característica desse tipo de raiz é o acúmulo de reserva de nutrientes, sendo muito utilizado na nossa alimentação. Cenoura, então o que acontece? Na raiz mesmo, tá? Acumula muito nutriente, vai acumulando nutriente, é uma característica da planta, do vegetal. Eles vão acumular mais nutrientes na raiz do que no caule. Então formou aí um legume, formou algum legume que a gente pode utilizar na nossa alimentação. Já que ela não está cheia de nutriente, então bora comer, bora botar para dentro. Outros exemplos, batata, mandioca, são exemplos de raízes tuberosas. Então, da próxima vez que você for comer uma cenoura aí, ó, lembre-se, pode falar para seu pai, para sua mãe, ó, eu estou comendo uma raiz, tá? E é extremamente importante para o nosso corpo, pois ali é uma raiz, né, com uma reserva enorme de nutriente, tá? Não é pouco, é muito. Se uma raiz é fininha, né, já tem alguns tipos de nutrientes. Imagina uma cenoura, então. É porque acumulou muito nutriente ali. Por isso que os seres humanos começaram a utilizar esse tipo de raiz para a alimentação. Então, o que acontece? Aqui, na cenoura, isso daqui é do raiz. A planta é aqui, ó. Ela praticamente não tem caule, tá? Já é dividida nas folhas que ficam na parte externa. Cenoura totalmente enterrada no solo, beleza? Um tipo de raiz tuberosa. Outro tipo, as raízes aéreas. Então, olha só, as raízes aéreas são visíveis, pois ficam sempre acima do solo. Subgrupos dessas raízes são estranguladoras, grampiformes ou aderentes, respiratórias ou pneumatóforos, suporte, sugadoras, tabulares ou sapopemas. São exemplos de raízes aéreas. O que é interessante aqui? Ela é aérea, tá? Ela é renama. Como então que ela retira os nutrientes do solo? Parte dela vai estar no solo, mas ela fica exposta ainda no ar, tá? Vejam só essa espécie aqui. Parece que ela está apoiando a árvore, não é mesmo? Pois é, uma das funções das raízes aéreas é poder dar sustentação para a árvore, tá? Possui o caule aí, tá? E ela fica de fora do solo. Interessante, né, pessoal? Olha só, esse daqui é um outro tipo de raiz aérea. Vejam que ela começa a se espalhar sem a presença de solo. Muitas pessoas utilizam plantas com raízes aéreas
para colocar no muro de casas, né? Para fazer um muro verde, tá? Por que que ela consegue se desenvolver no muro? Porque ela tem uma raiz aérea, tá? Então ela consegue, por exemplo, se fixar ao muro e começar a crescer ali, aderindo ao próprio muro, tá? Muito interessante esse tipo de raiz. Então, olha só, vejam só esse tipo de raiz aérea. Olha o tamanho dela. Tá? É claro que ela vai possuir aí uma parte no solo, tá? Porque tem que ter contato com o solo para a retirada dos nutrientes através da água. E ela tem ainda uma enorme parte fora do solo, chamada de raiz aérea. E por fim, as raízes aquáticas, e como o próprio nome já traduz, essa raiz se desenvolve em algumas plantas aquáticas. Diferindo das raízes subterrâneas, a função deste tipo de raiz não é fixar, mas apenas absorver os nutrientes flutuantes presentes na água. Então, olha só, interessante dela é que ela não precisa de crescer tanto, porque ela não precisa de buscar água, né? Elas já estão na água. Então, elas são bem menores do que as raízes subterrâneas. As raízes aquáticas, elas não se desenvolvem tanto quanto as subterrâneas, porque tem água à disposição. Tá? E através da água elas conseguem aí, retirar os nutrientes necessários para as árvores. Então, olha só, vejam que interessante. Olha só, que o caule ele vai diminuindo e olha só, a quantidade de raiz é muito, viu, pessoal? É muito, só que comparando as raízes subterrâneas é ainda menor, porque vejam só, a área toda alagada, aqui ela consegue se desenvolver. Geralmente essas árvores, pessoal, as árvores que vão possuir o tipo de raiz aquática, elas ocorrem no mangue. Mangue, tá? Mangue é um bioma, tá? O bioma vocês vão ter aula, vocês vão aprender sobre os biomas ainda, tá? Mas podem anotar aí que é um conteúdo muito interessante, muito importante. Vocês vão ouvir falar sobre biomas e principalmente sobre o mangue aí, tá? O mangue é um bioma que está entre o mar e os rios. Nele pode possuir, é um misto de água doce com água salgada, legal, né? E no mangue é como se fosse o berçário da natureza. Nele existem diversas espécies de peixes se reproduzindo, crustáceos, insetos, né? Muitas aves, inclusive, também, répteis, utilizam desses espaços aí para se esconder, né? Como fica meio escondido, né? Formam uns ambientes que dá para esconder e dá para os filhotes se desenvolverem sem serem predados, sem outros animais virem e se alimentar dele. Então, o mangue é literalmente o berçário dos ecossistemas, dos biomas, porque ali nasce um tanto de animais, não só peixe, claro, a maioria peixe, mas também há anfíbios, aves, alguns répteis. Então, mangue, não deixe de anotar aí, porque nós vamos voltar a falar sobre ele. Então, uma curiosidade, pessoal, vejam só. Geralmente, algumas árvores, as bromélias, se desenvolvem em cima de outras árvores. Já ouviram falar? Então, olha só, existe um tipo de planta que se chama bromélia. Ela nasce em cima de outra árvore. Geralmente ocorre muito na Mata Atlântica. É um outro bioma, tá? Muito importante também. E na Mata Atlântica tem muita bromélia. Muita, tá? E as bromélias se desenvolvem no alto como se fosse um animal sobrevivendo em cima do outro. Como no caso a gente está falando de planta, ela se desenvolve em cima da outra, literalmente, tá? E as raízes dela entra um pouquinho dentro do caule da outra árvore
e vai sugando, vejam só, elas vão sugando os nutrientes que está dentro do caule, folgada, não é mesmo? Então a árvore está lá, a árvore está viva, tá? A árvore aqui está retirando lá os nutrientes para ela, do solo. Só que esse daqui não tem contato com a terra, tá? Então onde que a bromélia desenvolve raiz? Dentro do caule da outra árvore. Então a raiz dela vai pegando ali, roubando os nutrientes na outra árvore para ela crescer e se desenvolver. Muito interessante aí este comportamento das bromélias. É uma curiosidade que, olha só, vejam só que legal. Várias espécies de anfíbios aproveitam dessas bromélias para se esconderem. Então, olha só, eles podem ser sapinhos, bem pequenininhos, ou pererecas, anfíbios, tá? Anfíbio é sapo, perereca e rã. Eles são pequenos, obviamente, e entram no espaço dessas bromélias e ficam escondidos. O fato é que, além de estar no alto, elas formam pequenas cavernas, como se fossem caverninhas assim, em que dá para ele se esconder. E forma um ambiente extremamente seguro, porque, primeiro, está no alto da árvore. Que animal que vai ali descobrir esse sapinho escondido, né? Fica difícil de eles descobrirem ele. Então é um ambiente extremamente protegido, tá? Então várias espécies de anfíbios aproveitam do espaço das bromélias para se esconder, e forma literalmente um esconderijo para eles ficarem, inclusive se reproduzir, tá? Como já está escondido, ele pode fazer a desova, né? Liberar os ovos dele para os filhotes nascerem e se desenvolverem sem correr risco de vida. Legal, né? Então, olha só. Para a próxima aula, façam a página 106, tá? É um exercício muito interessante. Vocês vão precisar de uma flor. Pode ser qualquer flor, tá, pessoal? Se tiver uma flor próxima ou parecida com o modelo que está na apostila, ótimo. Se não tiver, não tem problema, tá? Mas tem um passo a passo lá no livro. Não deixem de ler, tá? É muito tranquilo, muito fácil de fazer. Na hora de fazer o corte, peçam ajuda ao pai de vocês, à mãe de vocês, um adulto responsável, tá? Não façam sozinhos. Não deixem de fazer porque é muito interessante, porque como nós estamos estudando as estruturas das plantas, nós vamos entender na prática cada estrutura dos vegetais, nas plantas, tá? Então façam com muito cuidado e peçam ajuda aí a um adulto. Bom, por hoje é só. Até a próxima videoaula e não se esqueçam, juntos no caminho certo.